Galerinha do meu coração, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, já sabem. Vamos lá, preparados para mais uma videoaula? Agora com a correção de atividades da matriz 18. Vocês vão corrigir junto comigo, né, nessa videoaula. E se ainda ficar, né, alguma dúvida, se vocês ainda, né, sentirem necessidade de mais alguma intervenção, me falem na nossa live, sem problema algum. Estou aqui, né, à disposição de cada um de vocês. O importante é não deixar dúvidas, correto? Então vamos lá começar? O texto, né, um poeminha de Ulisses Tavares, bem pequenininho, né? Papai e mamãe moram separados, como só tem um coração, cada um mora de um lado. Ulisses Tavares. Na primeira questão, o poema apresenta 2 frases e 3 orações. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Essa afirmativa é verdadeira. Nós temos aqui um ponto final, terminando a primeira oração. Outro ponto final, terminando a segunda oração. Mas, professora, você falou que tem que começar com letra maiúscula, sim. Porém, aqui é um poema, né? O autor, né, usou assim. Então, lá no poema, na música, existe a chamada licença poética. A questão de pontuação, né? As questões gramaticais, elas têm licença, né, para trabalharem, para funcionarem de uma outra maneira quando se trata de uma música ou de um poema, certo? Então aqui existe a chamada licença poética. Mas eu tenho 2 pontos, tá? E se eu tenho 2 pontos, eu tenho 2 orações, 2 frases, né? E eu tenho 3 orações, porque eu tenho o primeiro verbo mora, né? Moram, o segundo verbo tenho e o terceiro verbo mora. Então eu tenho 3 verbos, 3 orações. Observe os verbos e identifique as orações do poema. Primeira oração, papai e mamãe moram sozinhos. Aqui é a minha primeira oração com o meu primeiro verbo. A segunda, como só tenho um coração, o verbo, né, tenho, verbo ter. E na terceira, cada um mora de um lado, o verbo morar. Terceira questão. Como você já sabe, sujeito e predicado normalmente ficam juntos. Normalmente, não que seja sempre essa sequência, né? A ordem direta é sujeito, verbo e depois o complemento. Mas nós podemos aí, né, fazer uma mudança, inverter esses termos de lugar, sem problema algum. Observe a primeira oração do poema. Papai e mamãe moram separados. Qual é o sujeito? Sujeito, né? Quem é que moram separados? Quem é que está fazendo aqui a ação, né, de morar? Papai e mamãe. Então, eu tenho 2 núcleos, né? O sujeito, papai e mamãe. Aqui, no caso, o sujeito composto. Indique os núcleos. Então, o núcleo, já falei, né? Papai, vírgula, mamãe. Eu não posso já usar a conjunção i, né? I não é núcleo. Né? Conjunção, artigo, pronomes, né? Se eles vierem, né, acompanhados do substantivo, se eles estiverem determinando, se eles estiverem, né, qualificando esse substantivo, eles jamais serão núcleo, certo? Então, eu tenho núcleo papai, vírgula, mamãe, 2 núcleos, sujeito composto. Qual é o predicado? Separei aqui sujeito, papai e mamãe, né? Eu circulo, eu grifo, né? Eu ponho aqui uma barrinha, moram separados. Então, junto aqui do predicado, né? Junto com o verbo, eu tenho aqui, né? Que sobrou da minha oração, moram separados, o predicado. Então, o verbo sempre fará parte do predicado. Uma oração não necessariamente precisa ter sujeito, mas ela tem que ter predicado, porque a oração precisa de verbo, e o verbo fica, né, lá na parte do predicado. Questão 4.
Compare o conteúdo de papai e mamãe moram separados, com a disposição visual que essa oração tem no poema. Indique entre os itens a seguir aquele que melhor explica a relação entre a forma e o conteúdo desta oração. Quem marcou a letra B acertou, né? Identificou ali que quando lá no poema ele separa os dois, né, o papai e a mamãe, ele está querendo mostrar também pra gente, né, que eles estão separados lá no poema, porque eles moram, né, em casas separadas. Olha aqui, papai e mamãe moram separados. Ele já deixou aqui também, ó, né, esse termo separado desse, o sujeito em uma linha, né, em um verso, e o predicado em outro, né, mostrando aqui pra gente esta separação. Então, a letra B, o fato de, na forma do poema, o sujeito estar em um verso e o predicado em outro, sugere a separação do casal no plano da vida, né? Lá na realidade. Questão 5. Dentre as orações que formam o poema, apenas uma tem por sujeito o próprio eu lírico. O eu lírico, né? Aquela pessoa que nos fala no poema. Nós temos no conto, né, na fábula, o narrador. Esses narradores, nesses textos, pode ser narrador personagem, né, o narrador onisciente, o narrador observador. Lá no poema, eu não falo personagem, eu não falo narrador. Eu vou tratar, né, pela forma eu lírico. Então, qual é na oração o sujeito que representa lá no poema o eu lírico? Então, a frase que vai nos remeter ao sujeito, né, ao eu lírico é esta. Ó. Oração é como só tem um coração. Quem que está falando aqui, transmitindo uma mensagem para o leitor? Esse filho que está falando que o pai e a mãe moram separados. Então, esse filho aqui, ó, né, é o eu lírico. Se eu perguntar assim, qual que seria, né, o eu lírico nesse poema? Seria o filho. Então, como eu só tenho um coração, é o verso que indica quem é o eu lírico. O sujeito está implícito na oração, nós podemos identificá-lo através da desinência verbal, né? Quem tem um coração? Eu. Então, o sujeito oculto ou desinencial. A expressão cada um é sujeito da oração, representada pelo último verso. Ela se refere a apenas um dos pais ou o pai e a mãe? Então, a expressão refere-se aos dois, né? Ao pai e à mãe simultaneamente. Porque o verbo, ao concordar com essa expressão, fica no singular? Porque cada um, né? Esse cada um, ó, ele está no singular, né? Cada um de nós, cada um de vocês, mas a expressão cada, se eu uso aqui esse pronome indefinido, o verbo, né, da oração deve ficar no singular. Então, o verbo concorda com a expressão cada um, que está no singular. Na letra C da questão 6, o emprego da expressão cada um e do verbo no singular reforça a ideia de separação ou a ideia de união? Essa tá fácil, né? Ela vai reforçar a ideia da separação do casal, né? Mesmo lá no poema, eles estão em versos separados. Indique a classe gramatical desse termo. Eu já falei aqui há poucos minutinhos. Então, o cada é um pronome definido, ou pode usar também a expressão toda, cada um, né? Então, eu vou passar para vocês agora a correção do cada um. Se eu usei só cada, né, no caso você, se você usou só cada, o pronome definido. Se você usou, né, a expressão toda, né, cada um, nós temos uma locução pronominal não adjetiva, indefinida, tá? Indefinida. Cada um. Como eu tenho dois, locução, uma locução pronominal indefinida. Certinho? Até a próxima. Espero que tenham, né, corrigido tudo direitinho, com atenção. E qualquer dúvida é só me falar na nossa live. Beijos, fiquem com Deus.